agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou simplesmente trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, Super Casa tem tudo à pronta entrega, ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar naquela ansiedade, esperando dias ou até mesmo meses os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece, que na minha opinião não é mais detalhe, é um ponto muito importante, é a forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis, como vocês estão vendo aí no vídeo, são maravilhosos. E você encontra a Super Casa em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja para você que está em São Bernardo, na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo. Anote o telefone, ligue 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa é Super Casa. E agora nós vamos receber, como de costume ela vem nos dar dicas, nos auxiliar na questão da beleza, mas com consciência. A doutora Iris Flório, dermatologista, vai falar hoje sobre o câncer de pele. Chegou a hora de você ter uma vida mais saudável. Seja bem-vinda, doutora Iris. Obrigada, Isa. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é meu. Você está brilhando, hein? Tá arrasando, hein? Ó, tá só brilho, meu Deus do céu. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, Isa. Bom, vamos já logo no começo falar sobre a questão do protetor solar. Algumas pessoas dizem que o certo é tomar sol para poder aumentar a vitamina D. Outras pessoas dizem que a gente não pode tomar sol de jeito nenhum, que a gente tem que estar 24 horas do dia forrada, literalmente, de protetor solar com fator de proteção no mínimo 50. É certo isso? No mínimo 30. A 30? 30, tá? Não tem muita diferença da quantidade de proteção, da extensão de proteção entre o 30 e o 100, por exemplo. Tá? E às vezes o fator 100, ele tem muito mais antioxidantes e substâncias químicas que podem causar alergia no paciente. Ah, é? Exatamente. E que se você passar uma vez o 100 e várias vezes o 30, o efeito benéfico é melhor do 30. Do 30 que passou várias vezes, tá? É importantíssimo a gente saber que o protetor solar, ele sai na água, sim. Mas mesmo aqueles que vem escrito, não sai na água, principalmente para criança. Ele sai na água, sai no suor, sai quando a gente passa a mão, né? E no decorrer do dia é como se fosse uma maquiagem, ele vai saindo e você tá deixando de ficar protegido. Agora, não é certo, por exemplo, que nem eu adoro tomar o sol da manhã, aquele solzinho gostoso, sabe, que dá aquele frescor, né? Então, lá pelas 8, 9 da manhã, se expor um pouco ao sol sem protetor? Na verdade, com proteção, você já vai ter, né, os benefícios do sol. Né, que é a síntese de vitamina D, né, a produção de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Né? Todo mundo adora e deseja. Exatamente. Então, você pode se expor, sim, lógico que não no período de maior incidência solar, que é das 10 da manhã até as 4 da tarde. Antigamente, a gente frisava muito isso. Hoje em dia, 8 horas da manhã, às vezes o sol já está muito forte. Então, assim, tem que ter muito bom senso e critério na hora que você for se expor. Entendi. Tá? E tem que ser sempre com filtro solar. Entendi. Infelizmente, sim. Hoje em dia, com a quantidade de buraco na camada de ozônio que a gente tem, a incidência solar está muito alta. Entendi. Tá? Qual dica você daria, por exemplo, para uma pessoa que não tem o hábito de frequentar uma dermatologista
e que às vezes aparecem algumas manchinhas. Por exemplo, eu olhando aqui na minha pele, eu vejo umas manchinhas branquinhas, umas mais escuras, enfim, existe a mancha natural que vem com a idade e com o tempo que você toma sol. Exatamente. Mas qual dica você dá para quem não tem o hábito de frequentar uma dermatologista com frequência e que às vezes surge uma mancha, mas ela não sabe identificar se é um meloma, Melanoma. 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 Como é que a gente pode identificar? Que na verdade, assim, não é só o melanoma que é o problema, né? Ele é um dos mais agressivos que a gente tem. Mas assim, se você tiver qualquer mancha diferente, né? Que apareceu do nada, ou que era uma mancha pequenininha que começou a crescer, ou mudou o aspecto, ou começou a sangrar, começou a coçar, qualquer alteração importante que tenha nessa mancha, e principalmente, né, a gente fala do melanoma porque ele é o mais agressivo, né, ele pode dar metástases. Né? Que para quem não sabe, metástase, o câncer sai de um local primário e vai acometer outros órgãos. Vai migrando para outros lugares. Exatamente. Tá? Então, assim, não é só dele que a gente tem que comentar, mas assim, o câncer basocelular, o espinocelular, que são os mais comuns, inclusive, e os menos agressivos, eles também têm algumas características importantes, né? Então, principalmente paciente com pele clara, paciente que percebe que é uma feridinha que não cicatriza de maneira alguma, que toda hora ele está lá cutucando e não passa, né? Diabéticos têm uma maior propensão por conta da doença ou não? Não, na verdade o diabetes ele só vai piorar a cicatrização de qualquer ferida que o paciente... Porque não melhora, né? Tá, que o paciente tiver no corpo, ele vai ter uma piora da cicatrização, né? Agora, em relação ao câncer de pele, vai depender do seu fator genético da imunidade. A imunidade tem a ver com isso? Sim, bastante. Tem a ver com a sua história de exposição solar, tá? Com ou sem proteção, tá? Então, normalmente, os trabalhadores que se expõem diretamente ao sol, né? A gente fala bastante de boia fria, né? De gente que trabalhou na roça, né? Geralmente eles trabalham com tudo coberto, né? Blusa Então, até aqui, aqueles chapéus que cobrem, inclusive, aqui o pescoço. Isso, mas é importante a gente frisar que a roupa, ela só nos traz 30% de fator de proteção. Senhor do céu. Tá? Então, você pode estar com uma burca, se você não tiver com filtro solar não adianta repondo. nada. Isso. Tá lógico, né, que melhora e melhora muito, né, a não exposição. Mas é importante a gente ter noção disso, que não é porque eu tô de roupa, é que eu não tô sendo exposta, tá? Principalmente criança, né? Às vezes você vê no verão, os pais colocam, eu já coloquei no Marco várias vezes, blusinha, aquelas blusinhas agora com fator de proteção. Aquilo funciona? Sim, algumas sim, Algumas tá? sim. Mas eu não sei se você viu uma reportagem que saiu recentemente numa outra emissora. Não. Que tem algumas roupas que não passaram pelo teste. Ah, é? É, tá? E então aí é importante você pesquisar isso e ver qual que é a que realmente te dá essa eficácia de proteção. Entendi. Tem chapéu, tem luva, tem blusa, né? Principalmente para surfista, para gente que trabalha na praia, né? Sim. Isso é bem bacana, mas desde que seja realmente confirmado que tem esse fator de proteção. Entendi. Tá? Aquelas pintinhas que às vezes aparecem, que são mais salientes, pode ser um sintoma de câncer de pele? Pode. A gente tem que ver muito a característica da pinta, tá? Então, a pinta que ela é assimétrica, né? Que ela é disforme, que tem bordas irregulares, que tem vários tons de cor, tá? Que sangra, que coça. Se ela for maior que 6 milímetros, né, de extensão, tudo isso daí fala a favor de que ela pode ter características malignas. Entendi. Tá? O câncer de pele acomete mais homens ou mulheres? Na verdade, mais pacientes de pele clara. Pele clara. Isso, tá? A gente vê bastante em homem porque mulher se cuida mais. Você acha? Sim. Por incrível que pareça, tá? Mas a gente vê mais em homem. E assim, não vai ser, por exemplo, se eu me expuser hoje
Não vai ser amanhã que eu vou ter no o longo câncer de prazo. pele. É a longo prazo. É a quantidade de radiação que você vai tomando ao longo da vida. Entendi. Tá? Então é importante. E assim, ele acomete, né, algumas áreas mais específicas, né? Como, por exemplo? O basocelular e o espinocelular, eles vão acometer mais a face, né? O basocelular aqui na zona de maior exposição, nariz, né, testa, né, boca, e o espinocelular mais as regiões laterais. Você falando disso, eu me lembro da minha adolescência quando eu fazia, sabe o que eu fazia? Eu pegava óleo Johnson e colocava canela dentro para ficar morena. Você e assim, eu também fazia, entendeu? Dá até vergonha, mas assim, eu fazia isso. Não fazia? Todas as minhas amigas faziam, né? Porque não tinha consciência da importância do uso do Aí filtro. ficava que nem uma lagartixa, assim, ó, no sol. Aí no final do dia não conseguia nem andar direito. E assim, pelo menos no meu caso, eu sentia uma pressão muito forte, porque eu sempre fui branquinha. Você é bem branquinha. E assim, por mais que eu tomasse sol, eu ia ficar queimada. Vermelha, Nunca ia ficar bronzeada. Não, o né? legal era ter a marquinha, né? Acho que todo mundo queria Exatamente. fazer a marquinha, não é? Mas o que eu sempre consegui era a bolha. E aquilo me incomodava demais. Então, assim, por um próprio desconforto, né, de ficar exposta ao sol, eu deixei de tomar. Entendi. Né, tanto sol. Entendi. Mas, assim, é importante que, assim, a maioria, e assim, até que agora nem tanto, mas antigamente a cultura de estar bronzeado era... Não, lembra-se na época, não sei se existe ainda, mas tinham lugares específicos em que eu fiz bronzeamento artificial. É proibido agora. É proibido agora? É proibido. Eu fiz algumas vezes, e assim, você sentia queimar mesmo, você passava inclusive um acelerador. Acelerador Passava o acelerador. de estimulação de melanina. Entrava com óculos assim, né? Ia de biquíni e ficava lá, que nem tomando sol, fake, na verdade, né? Mas você sentia mesmo, quando você saía, você sentia aquele... Parecia que tinha queimado mesmo. Então, e na verdade, essas máquinas, né, elas foram totalmente banidas, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia Proibiu completamente. Proíbe completamente. Por quê? Porque, na verdade, são selecionados os piores raios solares e o paciente está lá exposto de maneira direta, sem filtro solar. E aquele bronzeamento artificial, aquele spray que você passa e fica morena? Isso, o spray é diferente. O spray é como se fosse uma tinta. O máximo que pode te dar é uma reação alérgica. Uma alergia. Mas assim... Mas pode causar câncer de pele? Não, câncer de pele não. A única coisa mesmo é que não é tão bonito, né? Ele fica meio... artificial. Dependendo de qual for, né, o tipo de bronzeamento a jato, né? Isso, bronzeamento a jato. Você fica até meio alaranjado, né? E vai desbotando, e quando desbota fica horroroso, né? Mas não pode trazer nenhum problema. Não, a única coisa mesmo é se o paciente for alérgico à tinta, ele vai ter problema de dermatite de contato, só. Tirando isso? Tirando isso, não. O risco de câncer de pele, não. Entendi. Olha, quando eu era criança, eu ia falar quando eu era pequena eu ainda sou, mas quando eu era criança, a minha mãe colocava... Lembra do Noscote? Lembra desse protetor? Sei. Vocês lembram? O Noscote, ela passava aqui assim, ó, mas ela deixava uma camada bem grossa assim aqui. E teve uma época também que tinha uns protetores solares coloridos. Sei. Na época dos anos 80, né, que era do New Wave e tudo mais. Então tinha os protetores solares, que era pink, era branco, tipo hipogloss mesmo. Sim. Esses protetores que ficam expostos, que parece que está exposto assim, ele protege mais ou não tem nada a ver? Na verdade, eles têm a função de bloqueador, né? Que é um pouco mais forte do que o filtro. Só que assim, quando você está numa grande exposição, por exemplo, na praia direto, ou então surfista, né? Gente que fica na praia direto, tudo, eu acho que é até válido, né? Tem pessoas que vão correr, né? Corredores, tudo, e aí tem problema... Fazer maratona. Exatamente, daí tem o problema de ficar exposto e não tem como não ficar, porque por mais que você use chapéu, por mais que você use boné, o raio, a hora que ele incide no chão, ele reflete em você, entendeu? Então, de uma forma ou de outra, você vai ser exposto. Agora, por exemplo, as pessoas que ficam o dia inteiro dentro de escritório, com a luz do escritório. Aqui, por exemplo, no estúdio, nós temos a luz do estúdio. Eu estou o tempo todo com a luz do estúdio aqui.
a pessoa que fica o dia inteiro dentro de um escritório com a luz do estúdio. É necessário também passar protetor solar para prevenir? Sim, é necessário, porque essa luz, ela também queima, tá? Mesmo que seja de LED? Mesmo que seja de LED, menos, mas sim. Por quê? Porque, na verdade, daí vai ter os outros malefícios, né, da exposição à luz, que é o fotoenvelhecimento e as manchas na pele, tá? Então, por exemplo, um paciente que fez um procedimento agressivo, vamos supor, numa clínica, ele vai sentir que ele vai ficar incomodado com essas luzes em cima. Entendi. Entendeu? Fica mais sensível. Para você ver como elas realmente elas causam incidência, né? Então elas precisam de proteção. Entendi. Você pode ver, se você fizer um procedimento muito agressivo, tipo um CO2, um microagulhamento, ou até um peeling de fenol, você não suporta nenhuma luz acesa dentro de casa. Ah, é? A luz do computador te incomoda, a luz da TV te incomoda. Olha que interessante. Entendeu? Porque a pele fica sensibilizada sim. Entendi. Um tratamento errado de estética pode causar um câncer de pele? É só o bronzeamento artificial. Só o bronzeamento. Isso, que ainda tem lugares, infelizmente, que ainda... Ainda tem? Ainda tem, né? É? Ainda tem. Puxa vida. Infelizmente, sim. Entendi. Vou aproveitar que a gente está falando de câncer de pele, mas me veio agora uma dúvida em relação à proteção. Algumas pessoas que já tiveram câncer de pele acabam depois usando umas luvinhas, principalmente para quem teve nessa parte da mão, usa uma luvinha para se proteger o dia inteiro. Essa luvinha resolve? Então, a gente volta no ponto das luvinhas com o fator de proteção. Mas tem que ter o fator. Tem que ter o fator de proteção, senão é uma roupa como outra qualquer. Não vai resolver. E normalmente as pessoas, elas usam essa luvinha não porque teve câncer de pele. Não? Não, mas porque fez o tratamento para melanose solar. Ah! Que é aquelas pintas. Para tirar as manchas. Isso não é, na verdade, é a melanose solar. Eu achei que usasse para proteger. Sim, protege, porque senão vai escurecer tudo de novo. Entendi. Né? Mas a maior incidência de câncer de pele, os mais comuns, né? São mais na face, colo, orelha, nariz, esse tipo de coisa. Agora, as pessoas que por exemplo, dirigem o dia inteiro, é importante usar sim. Eu usaria tranquilamente, eu indicaria tranquilamente. Não teria problema nenhum? Nenhum. Porque você esquece, né, de repor toda hora, Sim, né? com certeza. Às vezes nem tem tempo de repor, né? Quem tem bastante sardinha, tanto no rosto quanto aqui nessa parte. Isso, que é chama mais propenso, efélides. É mais propenso a desenvolver o câncer de pele? Na verdade, essas sardinhas, elas têm que ser feitas uma avaliação no dermatologista, com uma técnica que a gente usa, né, um aparelho, né, que chama dermatoscópio, para ver cada uma delas. Quando o paciente chega na minha clínica, que ele fala, eu estou com uma pinta em tal lugar. Como se fosse um microscópio. Ele vai ter que tirar toda a roupa, tá? E a gente vai ter que ver pinta por pinta, para ver se tem alguma delas que tem algum indício de malignidade. Caso tiver, é feita uma cirurgia? É retirada. É a retirada dessa mancha. Entendi. Tá? Essa pinta, né? E é importante saber isso, porque às vezes fala, ah, não, eu tô com essa pinta aqui, daí vai falar, nossa, mas ele pediu para eu tirar a roupa, tem melanoma que dá até na sola do pé. Tem que ver a pele inteira. Tá? Que é o melanoma acral. Então é importante, e às vezes o próprio paciente não tá nem vendo. Não vê, não se dá conta, né? E não tem sintoma, né? Na unha. Tem sintoma ou não? Não. Não tem sintoma? Não, normal. Às vezes, o paciente ele já tá com um problema de metástase, nossa, né? Ele já sabe que ele tá com câncer no pulmão, por exemplo, né? Ou no cérebro, e não sabem o tumor primário. Aí, a hora que vão investigar... Descobre que começou na pele. Exatamente. Meu Deus. Adorei o bate-papo, doutora Iris. Obrigada por esclarecer todas essas dúvidas, viu? Obrigada. Imagina. Sucesso para você. O telefone da doutora Sempre um prazer Iris estar aqui. está aqui na tela. A doutora Iris Flório, dermatologista. Muito obrigada. Sucesso. Um beijo para Dri, né? Beijo, Dri. Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente vai falar sobre viagem, hein? Seguro de viagem. Já, logo após o intervalo.